Caso de hoje, o cortejo maldito. Meu nome é Alfredo, e o meu caso, apesar de ser muito estranho e assustador, já é meio conhecido e até comum entre as pessoas que gostam desses assuntos sobrenaturais e paranormais. É sobre um cortejo de assombrações. Só que esse não é qualquer um. Ele é especial para mim, pois aconteceu comigo e com a minha família. Então, eu tenho autoridade para narrar e contar cada detalhe sobre esse terrível evento que presenciei e nunca esqueci. Vamos aos fatos. Uma vez, depois de bastante tempo de procura, a minha família comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. Era uma casa antiga e sombria, muito mal localizada, mas foi a única que o nosso pouco dinheiro na época permitia que fosse adquirida. O imóvel era lateral em relação ao cemitério, quase ao lado mesmo, porém com uma rua separando o cemitério da casa. Apesar da aparência tenebrosa e estranha, a casa era muito boa e espaçosa, e logicamente não conseguiríamos tê-la comprado se ela estivesse localizada em outro lugar. Era claro que ela valeria bem mais em qualquer outro lugar que não fosse ao lado de um local cheio de covas e sepulturas. Um dia, minha mãe, minha irmã e eu estávamos dentro de casa distraídos, olhando para fora através de uma das janelas laterais da casa, uma das que davam vista justamente para o cemitério. Eu tinha aberto as janelas porque, apesar de já estar começando a anoitecer, o tempo continuava quente e abafado. E ficamos ali conversando por vários minutos, até que começamos a observar, lá dentro do cemitério, um cortejo de várias pessoas murmurando e caminhando lentamente. Não dava para ouvir o que elas falavam, mas eram ruídos de choros e gemidos, sons bem baixinhos e tristes. Ficamos então acompanhando aquele cortejo, imaginando que tivesse recém-falecido alguém bem conhecido na região, por causa do número de pessoas que vimos. E elas continuavam lá, lamentando-se e andando calmamente. Mas, subitamente, algo nos chamou a atenção. Percebemos que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Nesse caso, não estava havendo enterro algum. Começamos a nos perguntar o que faziam ali todas aquelas pessoas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer algum trabalho de feitiçaria no cemitério. Repentinamente, minha mãe, que estava mais atenta do que a minha irmã e eu, observou horrorizada uma coisa que ainda não tínhamos percebido. Ela, de tão nervosa, não conseguia falar e apenas indicava alguma coisa, apontando seus dedos para as pessoas do cortejo. Nós não estávamos entendendo sua reação, até que ela finalmente conseguiu falar. E então, ela logo nos disse: "Olhem! Olhem para os pés daquelas pessoas!" Nós olhamos e foi de arrepiar. Ficamos tão tontos que quase caímos para trás. O cortejo todo não encostava os pés no solo, e sim flutuava bem perto do chão, pelo menos a uns 10 centímetros de altura. Aqueles seres faziam um movimento normal de caminhada, porém sem encostarem em nada. Desesperados, fechamos rapidamente as janelas. Ficamos rezando o resto da noite. Depois desse dia, minha mãe praticamente nos proibiu de abrir as janelas laterais que davam vista para o cemitério, e ficamos usando apenas as outras janelas da casa por um longo tempo. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. O que você acha que pode ter sido aquilo? Será que a mãe e os filhos tiveram uma alucinação conjunta? Ou aquele cortejo realmente era de outro mundo? Dê a sua opinião aqui nos comentários. Obrigado!